Om Shri Gan, Om Shri Ganeshaya Namah. Que todos os mestres, que todos os iluminados e as iluminadas que tratam do assunto prosperidade, saúde, energia, autossuficiência, que todos esses mestres, que todas essas egrégoras te abençoem aqui, te abençoem agora. Eu tenho aqui em minhas mãos uma pesquisa feita por Deepak Chopra, que é um médico da tradição Ayurveda, muito conhecido na América do Norte. Ele pesquisou com vários mestres, com vários sadhus, com vários espiritualistas do Oriente, quais seriam as leis para nós termos sucesso na nossa vida, sucesso, prosperidade, inteireza, autossuficiência, e ele publicou essas leis nesse livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que eu vou comentar contigo essas leis, trazer alguns dos meus valores, valores mais contemporâneos, mais modernos também, para que você possa ser feliz. Você que gosta de terapias, de ecologia, você que é uma pessoa que vive baseada no amor ao próximo, é muito importante que você tenha prosperidade, que você seja feliz. Então, vamos olhar as 7 leis. A primeira delas é a chamada lei da potencialidade. E o que significa isso? É você observar no universo como existem elementos de grandiosidade. As estrelas, os buracos negros, as galáxias, quanta potencialidade de criação existe no universo. Já trazendo isso um pouco mais para a nossa vida, quando eu subo uma montanha, faço uma trilha, você faz, ou coloco a minha prancha aqui no marzão para remar, eu olho todo esse oceano, olho uma montanha e automaticamente eu me sinto bem mais próspero. Eu me sinto muito mais pleno, muito mais presente e me sinto muito mais grato também. Existe toda hoje um trabalho de energia de pessoas que apontam na direção da gratitude, da gratidão. E é muito importante isso, mas quando você realmente vê algo muito próspero, uma montanha, um oceano, quando você olha a mãozinha de uma criança, você já viu? Aquela mãozinha vai crescer, ou um gatinho pequenininho, como isso vai expandir. E por vezes, para nós entrarmos em contato com essa lei da potencialidade pura, nós temos que olhar o grande, olhar um céu estrelado, olhar, como eu falei para ti, o oceano, uma cachoeira, uma montanha, uma grande árvore, e permanecer por vezes em silêncio. Hoje, cada vez é mais raro o convite para sermos silenciosos. Fazer uma espécie de detox do barulho. Você sabe que ontem mesmo eu estava lendo um livro de jejum do monge chamado Anselm Graham, que eu quero alongar um pouco os meus jejuns. Eu tenho o hábito de sempre estar jejuando, de fazendo jejum intermitente, ou por vezes fazendo jejuns mais longos. E o jejum é o abrir mão do barulho, o abrir mão por vezes do alimento pesado, das fofocas, o abrir mão de tudo aquilo que nos diminui, que nos coloca para baixo das brigas, das intrigas. Uau! Nos coloca em contato com uma prosperidade muito grande. Você sabe que Jesus e Yeshua, ele conclamava, essa é a tradução mesmo, conclamar as pessoas a jejuarem. Quando você está de estômago vazio, a mente aquieta, você observa a grandiosidade do universo. Quando você nota, por exemplo, o nascer do sol, uau, uau, há uma potencialidade naquilo. Ou nas subidas e descidas da maré, de novo, uma potencialidade. Ou você observar, por vezes, o som do oceano. Um som que eu adoro escutar é os sons de golfinho. Não sei se você já escutou músicas que tem golfinhos conversando, golfinhos paquerando, golfinhos quando nasce um golfinho novo, uma golfinha. É tão bonito perceber esses sons do oceano. Maravilhoso, é uma grande bênção. Ou você pegar uma flor e perceber que essa flor vai crescer.
Eu sempre que faço mentorias para pessoas que estão meio entediadas, eu falo, faça jardinagem. Não sei se você já teve oportunidade de fazer jardinagem. A gente vê uma planta crescer, ou fazer jardinagem e ver nascer um tomate, ou uma batata, ou alguma coisa, uau, uau. É ter essa percepção, que é essa lei da potencialidade pura. O taoísmo, que é uma tradição que eu sigo, eu formo terapeutas do taoísmo e do tantra na mesma formação. O taoísmo ele ensina que só é possível se ver Deus na natureza. Isso não é uma verdade, mas nos faz pensar. Isso não serve para todo mundo, mas nos faz pensar. Deus só se manifesta, a deusa só se manifesta na natureza. Então, numa floresta de asfalto, por vezes a gente perde essa percepção das leis da potencialidade. A gente perde a percepção de que o tempo está passando. A cada dia que nós vivemos é um dia a menos de vida. Não dá para somar os dias de vida. A cada dia que nós vivemos é um dia a menos de vida. Então, essa lei da potencialidade, o Deepak Chopra até escreve aqui, é perceber uma essência espiritual que existe em muitas coisas. Uma essência espiritual que existe dentro de ti, que existe aí no teu ser. No Tantra, nós chamamos essa essência de Purusha. Purusha é o chamado si mesmo, ou a alma. É que na visão do Ocidente a alma evolui, a alma amadurece. O Purusha é algo mais íntimo que a nossa alma. É algo que nunca melhora e algo que nunca piora. É algo que sempre é a mesma coisa, mas que tem um potencial muito grande. E esse potencial a gente percebe de novo na natureza, no silêncio, em contato com crianças, em contato com pequenos animais, plantando, colhendo e ficando o mais longe possível da maldade humana. Às vezes um terapeuta está atendendo alguém, a pessoa está completamente desequilibrada, põe essa pessoa em contato com a natureza. Isso vai modificar muitas coisas mesmo, ok? Então, primeira lei, lei da potencialidade pura. Perceber quanta energia de vida existe hoje no universo. E essa lei da potencialidade pura também entra em não gastarmos os nossos pensamentos com bobagens. Por exemplo, ficar julgando uma pessoa ou julgando uma situação. Esquece os julgamentos. Tira os julgamentos da tua vida. E aí nós vamos para a segunda lei, que é a lei da doação. No budismo tem uma frase que eu adoro que diz: quem dá é que deve ficar grato. Quem dá é que deve agradecer. O doar, o servir, o entregar, essa é a via correta. O abrir mão, o fazer algo pelo próximo, a caridade, o caritas que os espíritas de forma tão bonita falam, ou aquilo que é chamado de tzedakah no Antigo Testamento, que é ser justo, doando o excedente. Esse é o caminho certo, esse é o caminho do coração. O caminho da mente, o caminho do ego, o caminho da vaidade é reter, é segurar, é acumular. Mas hoje nós vemos muito isso no planeta, as pessoas o tempo inteiro querendo reter. E reter até elementos do ego que a gente precisa soltar. Eu sou o melhor, o meu time é o melhor, meu partido é o melhor, a minha vida é o melhor, só eu sei o que é certo. Quando nós abrimos mão disso e nos doamos. Você sabe que um propósito de vida que eu tenho sempre é seguir o propósito de São Francisco de Assis, onde ele diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, amar para ser amado. E essa passagem, que é a lei da doação, na Cabalá judaica, ela é chamada de Tikkulim. Quando nossa vida não está muito próspera, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, experimenta equilibrar o teu karma. Experimenta doar mais, experimenta servir mais. Talvez uma energia do karma esteja desequilibrado. Eu olho muito isso no meu mapa astrológico.
Eu tenho uma casa 7 no meu mapa astrológico, que é uma área de uniões afetivas, que ela é muito desequilibrada, mas muito mesmo. E às vezes eu preciso doar, eu preciso servir para achar um equilíbrio dentro dessa área. Então a lei da doação é ter um propósito como São Francisco. Você se propõe hoje a dar mais do que receber. A dar uma flor, a dar um sorriso, a dar um bom dia, mas um bom dia de verdade, não um bom dia fajuto. A acolher as pessoas que entrar em contato com você. Quanto mais alegria você der, quanto mais riquezas energéticas você der, mais você vai se sentir bem. Então, no budismo, a frase é: quem dá é que deve ficar grato. Eu acho tão bonito isso. Quem dá é que deve agradecer. Guarda sempre isso. A avareza, a mesquinhez é o errado. O dar é o correto. Então, tudo que a gente puder oferecer, eu opto a partir de hoje que eu vou oferecer. Eu sempre na minha vida preferi muito mais doar do que... O Gasparito falava uma coisa que a gente tem mania de pedir. Mania de pedir. Nós vemos isso até, por exemplo, em alguns países, só nas questões dos impostos. Os impostos, em alguns países, eles entram com a energia do dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim. A gente dá muito e não recebe quase nada, em alguns países. E alguns líderes mundiais ficam o tempo inteiro, faz para mim, dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim, dá para mim. Eu não quero entrar nisso. Enquanto eu puder servir, enquanto eu puder parar de pedir para os outros, dá para mim, faz para mim, isso é uma grande bênção. Ser generoso ou ser mesquinho. Por isso que eu abri aqui esse programa, e sempre gosto de abrir falando swastika, ou usando o termo autossuficiência, que é um termo do amálgama tântrico, que muda muita coisa. Quando eu dependo só de mim, dentro do possível, claro. Então, a lei da doação, sempre nós temos alguma coisa para oferecer. Às vezes até uma oração, um pensamento, ou fazer reiki para uma pessoa, ou para uma situação. E essa doação, ela faz com que a riqueza circule por entre nós. Que a prosperidade circule na nossa vida. Eu vou doando, vou doando, vou doando. Existe essa energia de eu sou um servidor. Eu sou um co-criador da existência. Então, quando eu falo de doação, não é só dinheiro, mas você pode doar carinho, afeição, apreço, amor. Você sabe que eu tenho um sonho, né? Esse sonho, que até preciso responder uma moça que me escreveu, que é um sonho de alguém me dar, aí sim, eu receber, um terreno bem grande aqui no litoral, onde eu moro, litoral sul, para mim construir um abrigo de animais, um santuário de animais, um lugar onde as pessoas possam trocar massagem, carinho, amor. Mas teria que ser alguém que vai partir desse planeta e não tenha para quem deixar o dinheiro. Então aí mas eu acho que isso não vai fazer mais parte da minha vida, que há tantos anos que eu me abri para isso, às vezes a existência não quer. E eu posso ajudar muitos pets, graças a você que está aqui, muitos, que faz cursos, formações, que me segue, enfim. Mas, às vezes você tem todo um montante de coisas para dar e a gente, quando parte, dá para algum governo de algum país, não estou falando daqui, que é um governo ou corrupto ou incompetente. Então, o que você doou não serviu para nada. A gente vê países hoje, não é o caso do Brasil, muito bélicos, querendo conquistar, querendo destruir, e as pessoas que sustentam isso criam um karma ruim para elas também. Mas se você der amor, se você der carinho, se você der ternura para as pessoas, se você orar antes de dormir, eu gosto quando as pessoas gostam quando eu falo aqui que antes de dormir eu falava: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. É uma forma de agradecer. Então essa é a segunda lei. Primeira da potencialidade pura e a segunda da doação. A terceira é a lei do karma, ou da causa e efeito.
que é uma lei muito pouco compreendida, mas se eu dou um soco na parede, aquilo volta. Se eu não sou um baita profissional, dificilmente eu vou ter sucesso hoje. Se eu sou uma pessoa grossa, fria, egoísta, dificilmente alguém vai me amar. Ou alguém que vai me amar não presta. Não presta. Então é muito importante o que nós semeamos. Hoje se foi perdido muito essa ideia de semearmos algo novo. E Yoshua, Jesus, ele tinha alguns valores, esse de semear, o outro que é da misericórdia, o outro que é do perdão. E você sabe que semear é muito bonito, porque uma vez perguntaram para Jesus, Yoshua, o que se assemelha o reino de Deus? E ele falou, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, a menorzinha, mas que quando cai em terra fértil, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Então Jesus fala que o paraíso é a semente de mostarda, é a sementinha que somos nós, florescer e se tornar uma árvore, uma árvore. Você sabe que quando a gente trabalha muito com essa ideia de causas e efeito, de tentar achar caminhos de felicidade, de alegria, quando eu faço o mapa das pessoas, eu me preocupo muito de olhar caminhos que engrandeçam essa pessoa, que mostrem algo muito grande para elas. Quando a gente escolhe um caminho de felicidade, de grandeza, de plenitude, a gente não cai no tédio. Hoje o que eu vejo de pessoas que são entediadas, ou pessoas que não saem de uma zona de conforto, é sempre a mesma coisa. Parece que a gente não vira aquilo. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma coisa que é sempre a mesma coisa. Que é sempre a mesma coisa. Então essa lei, que é a lei do karma, é perceber o seguinte, como que vai estar a minha vida daqui a alguns anos? A minha vida vai estar exatamente como eu plantei hoje. O que eu estou fazendo hoje vai reger o meu futuro. É interessante que você sabe que há muitos anos atrás eu quis ser astrólogo. Hoje eu dou formação em astrologia. Inclusive está com as inscrições abertas, porque sempre está. É uma formação ao vivo e online de astrologia, comigo, ao vivo e online. Se faz de qualquer lugar. E eu sempre quis ter uma profissão que eu não tivesse horário, sempre quis. Sempre quis ter uma profissão que eu pudesse atender e acrescentar alguma coisa para as pessoas. E astrólogo é uma profissão para pouca gente, né? Tem muita gente que mexe com tarô, com cartas, mas astrologia tem muito pouco, tem que estudar muito. E todo mundo foi contra, meus pais e meus professores. E eu tinha uma tia chamada Tia Rosa, que ela falou, vai lá e faz esse curso de astrologia. Eu vou te ajudar, minha mãe me ajudou. E se eu não fosse, eu estaria trabalhando num banco hoje, porque eu trabalhei no Unibanco. Então, o que você vai fazer hoje vai gerar o teu futuro. As escolhas, você tem previdência privada? Você que está aqui, você tem previdência privada? Como assim você não tem? Você acha que você vai ter aposentadoria daqui a alguns anos, se você é jovem? Mas nunca, nunca. Lembra, tem governos do mundo que é dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim. Só querem chupinhar. Você tem que ter previdência. É uma escolha. Então, é pedir orientação financeira. Quem é teus mentores financeiros? Meu Roberto Chiniachique. Quem é meu mentor de cultura? É a Monja Cohen. Quem é o meu mentor de prosperidade? É o Gaspareto. Algumas coisas que eu estou falando aqui é do Gaspareto. E o Gaspareto me incentivou muito quando eu montei a minha escola, que hoje é a Humana e Amor. Tanto o Gaspareto quanto o Osho falavam, forma alguns dos melhores terapeutas do planeta. Só que eu tive que me dedicar, tive que me virar em dois. Então, é importante você se dedicar. Hoje se fala muito das habilidades que a gente adquire se a gente persiste muito em uma coisa. Okay? Olha o que hoje está te causando dor. Se você não mudar isso, uau! Olha hoje um caminho que você está vivendo, às vezes na alimentação,
que você sabe que não é legal. Se você começa a jejuar, se você puder, né, fazer jejum intermitente, outras formas de jejum, você vai estar construindo um corpo muito forte. Se você faz yoga, um corpo muito flexível, muito, muito flexível mesmo. E muito forte também. Ah, Otávio, eu quero construir uma vida onde eu possa ter muita longevidade com saúde. Faz Tai Chi. Tai Chi é maravilhoso. Então, a lei do karma é uma lei que envolve nós estarmos tendo atos muito bonitos, abrirmos novas portas. Sabe, quando a gente tem uma porta fechada na nossa frente, eu posso ter medo de abrir essa porta. Mas se eu abrir, tem mais duas ali. Se eu abrir, tem mais quatro. Ou eu posso passar a vida inteira com a mesma porta fechada dentro de mim. Eu tenho um grupo em São Paulo, que é um grupo de terapia haitiana, que é um grupo de liberdade. Você sabe que não vai muita gente nesses grupos. Porque pouca gente quer ser livre, livre corporalmente. Corporalmente. E hoje existe um discurso de liberdade, e eu gosto de falar assim, aqueles que falam de liberdade sem vivê-la na própria vida, falam com um cadáver entre os dentes. Quem fala de liberdade, mas não é livre, fala com um cadáver entre os dentes. Então, eu falei até numa aula de Tântrica esses dias, o homem que controla a mulher dorme com uma múmia. Uma múmia. E a mulher que controla o homem dorme com uma múmia também, divide esse homem com um monte. Porque o homem perde o tesão, perde a alegria. Sabe, eu sempre penso assim, o que eu posso oferecer eu, Otávio, num relacionamento afetivo? Eu nunca controlar nenhuma companheira que eu tive eu controlei. Porque isso gera um karma muito negativo. Então a lei do karma, ela vai dizer assim para você, desenha a tua vida. E é sobre isso que eu vou estar te falando daqui a pouquinho. Sobre essa construção do karma. Então, falei da lei da potencialidade pura, que você pode fazer 1000 coisas. Se você souber, contato com a natureza, silêncio. A lei da doação, que é você servir mais, dando o que se recebe. Depois a lei do karma, que é saber que o que você está fazendo hoje na tua vida vai gerar o teu futuro. E em uma outra conversa aqui eu vou estar falando das próximas 4 leis, que são leis bem pé no chão mesmo. Essa lei do mínimo esforço, que é maravilhosa, que eu vou estar compartilhando, que hoje a gente chama de simplicidade, outros vão chamar de essencialismo, que é buscar o que é essencial na nossa vida, não jogar a vida fora, perder tempo com o que não presta, tá bom? Então deixa a tua pergunta aqui para mim, escreve aqui embaixo para mim tuas perguntas, tuas questões, que eu vou ficar muito, muito feliz de estar respondendo, tá bom? Seja próspero, tenha sucesso, você merece isso, de verdade. Você é uma pessoa boa, tem muito cafajeste, muitas pessoas corruptas, monstruosas, maldosas, que por incrível que pareça são prósperas, de dinheiro, né? Só de dinheiro. Imagina você tem que ser próspero, você é uma pessoa do bem.